eu sou o Lucas Docas e esse vídeo que estou fazendo agora para vocês será um vídeo importantíssimo para entender muitas coisas que falarei aqui pra frente no canal. E também será útil para responder algumas dúvidas de coisas que eu falei e talvez tenha ficado mal esclarecidas. Então, como eu falei, será um vídeo base para muitas coisas. Esse vídeo aqui, como vocês já devem saber, eu não estou mais seguindo uma sequência exata e estou fazendo meio quebrados em relação aos assuntos, para não ficar uma coisa cansativa. Será sobre os grupos étnicos europeus, ou seja, sobre os grupos de etnias que viveram na Europa durante a Idade Média. Até antes também, mas acho que isso não fará muita diferença falar que durante ou diante da Idade Média aqui, nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que tem que falar sobre esse assunto dos grupos étnicos europeus é que, como você deve estar imaginando, a Europa é um continente. Há questionamento se é mesmo ou se é um subcontinente, mas para efeito desse vídeo, desse canal, trataremos como um continente porque assim facilita nosso entendimento. Aí depois você pensa como subcontinente se você quiser assim. Mas vamos tratar como continente nesse vídeo para facilitar o entendimento aqui do assunto. Então, a Europa é um continente com vários paisezinhos, como você já deve imaginar. Sim, há muitos países diferentes, mas vocês já imaginam que, há países que podem ser agrupados por alguma característica. Por exemplo, Espanha e Portugal têm uma língua muito parecida, Irlanda e Inglaterra dividem a mesma língua, ou quase isso, e por aí vai, assim. E, essas uniões aí, muitas delas podem ser resultados da formação étnica desses países, desses territórios. Por exemplo, Portugal e Espanha fazem parte do mesmo grupo étnico, que são os latinos. A Inglaterra e a Irlanda fazem parte também do mesmo grupo étnico, que são os celtas, ou povos das Ilhas Britânicas. Não podem ser relacionados pela localização geográfica, mas tem a localização geográfica e o grupo étnico em comum. E há outros grupos étnicos, por exemplo, os povos da antiga Iugoslávia e da Tchecoslováquia, você nota que são similares, né, também, na língua e outras características. E, se você observar, eles são os eslavos. Basta observar no nome, Eslovênia e Eslováquia. São nomes parecidos, mas os dois eslo, que são povos eslavos. E há 5 grupos étnicos grandes, principais europeus, que eu irei falar aqui nesse vídeo. Que são, como eu já falei, os latinos, celtas, eslavos, os germânicos, que são o centro da Europa ali, Alemanha, Áustria, Suíça, aquela parte bem do centro da Europa, e os vikings, nórdicos, os escandinavos, bálticos, como quiser chamar. Esse grupo étnico é mais confuso de todos, principalmente por sua forma de como ele deve ser agrupado ou não. Esses aí vivem no Nordeste europeu. Bom, como você deve estar imaginando, esses 5 grupos étnicos existem desde antes da Idade Média, todos eles. Nenhum deles surgiu na Idade Média, assim, todos eles já estavam lá na Europa. Mas a gente não fala muito sobre eles nesse período que eles estavam na Europa em função do seguinte. Não sei porquê, eu queria entender também, os historiadores quando estudam a história da Europa, quando eles estudam um período antes da Idade Média, eles estudam somente Grécia e Roma. Lógico, deve ter algum paleontólogo, algum historiador assim que deve ter dado alguma atençãozinha, que até deu alguma atençãozinha para esses povos que não faziam parte nem da Grécia nem de Roma. Mas o enfoque é muito pequeno porque, para eles o relevante é sempre Grécia e Roma. Mas esses povos, todos eles já existiam, já estavam lá na Europa desde antes da Idade Média. Não é que virou assim, a gente virou um povo novo, assim, ou surgiu um povo em um lugar. Todos eles já estavam lá. Os celtas, os nórdicos e os eslavos são geralmente negligenciados. E os germânicos, na visão dos romanos, é sempre retratado como um povo bárbaro, hostil e agressivo. Que sempre passa longe da realidade nisso daí. Depois, quando eu for explicar melhor o povo germânico, que não vai ser nesse vídeo, nessa passagem. Lógico, eu ainda vou explicar alguma coisa sobre o germânico, sobre todos esses povos aí, mas explicar a fundo não vai ser nesse vídeo. Eu vou dedicar um vídeo para cada um desses povos. Como eu já falei aqui do Império Romano, e muitos de vocês já devem saberem, ou pelo menos imaginarem, o povo latino é descendente do Império Romano. Diga-se de passagem, os próprios romanos se intitulavam latinos. E esse povo é formado pelos países de língua latina, como Portugal, Espanha, França. Bom, eu vou colocar aqui um mapa dos países latinos. Eles já estão divididos até em territórios modernos de hoje, assim. E como vocês podem ver, todos eles estão no sudoeste da Europa, né? Península Ibérica, França, Itália. Só a Romênia, que está um pouco... Suíça é meio latina também, naquela parte. Mas só a Romênia, que é um pouco mais distante, assim, né? Como vocês estão vendo aqui, né? A Romênia é um assunto um pouco discutível, se realmente eles são uma colônia do Império Romano que permaneceu isolada e se manteve latina, ou se eles são outro povo, assim, tipo eslavos, assim, da vida. Ainda nesse vídeo eu vou explicar sobre por que eles seriam eslavos, que foram culturalmente adaptados aos costumes latinos. Não sei explicar isso.
Posso até mais pra frente fazer um vídeo sobre isso, mas não sei se vou fazer também porque não sei se a relevância é tão grande ainda desse assunto. Mas, sim, os romenos são um povo latino. Bom, e agora que eu expliquei esse negócio dos latinos, que são o Império Romano antigo, falarei pra vocês sobre os germânicos. Bom, como já falei, os germânicos são um povo que vive no centro da Europa. Exatamente no centro, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, sabe aqueles países bem no miolinho ali? Miolinho com o mar, pode ser, porque se a gente considerar as Ilhas Britânicas e a Península Escandinava como extensões da Europa e o mar entre eles também, ali é o centro mesmo. Não é norte, não é sul, não é leste, não é oeste. E sim, os povos germânicos foram constantemente injustiçados pela história romana, porque tipo, eles não são tão bárbaros quanto costumamos falar. Bárbaros no sentido de serem agressivos e eram até bem diplomáticos e faziam muito comércio com Roma, diga-se de passagem. Não foram eles responsáveis pela queda de Roma, não tem nada a ver. E eles estão lá no centro da Europa. E tipo, eles foram um povo que acabou se mesclando muito com outros povos em alguns casos. Lógico, a Alemanha menos, não, a Alemanha não tão menos assim, né? Tipo, a Alemanha tem influência de outros povos, a Áustria teve, a Holanda acho que não sei se teve ou não, a Suíça teve, como você já sabe. Eles estão no centro, eles têm contato com todo mundo, né? Bom, e observe nesse mapa aqui, como que eu quis dizer com o centro. Essa área verdinha aqui são os povos germânicos. A data deles ainda com o Império Romano, como vocês podem ver, o vermelhinho é o Império Romano aqui. E eles habitavam e ainda habitam essa área da Europa. Então, agora que eu já falei sobre os germânicos, vou falar sobre os eslavos. Como vocês já se lembram, os latinos viviam no sudoeste europeu e os eslavos viviam no sudeste europeu. E até existem teorias de que eles não estavam na Europa durante o período anterior à Idade Média, mas há controvérsia, é provável que já estivessem sim no período de Roma, mesmo que eles não tenham origem europeia em si. Provavelmente tem sim. São muito próximos dos outros povos europeus, assim, de aparência e de... A genética também não é muito diferente, então é provável que já eram europeus sim. É bem provável. Mas então, por que não se fala muito deles na época de Roma? Porque provavelmente o Império Romano se expandiu para o sudeste europeu mais nas partes litorâneas e na Romênia. Mas por exemplo, não há muitos relatos do Império Romano influenciar a Ucrânia, por exemplo. Ou um pouco mais para dentro do continente, tipo na Polônia, na Tchecoslováquia. Tchecoslováquia nem existe mais, hoje é Tcheca e Eslováquia, são países separados, mas enfim. No Belarus, coisa assim. Não há muita influência dos romanos nesses países eslavos. O único território que é de origem eslava, assim, tem uma forte presença romana, é o território da antiga Iugoslávia. Esse é o único território eslavo com forte influência romana, que nós podemos ter certeza de que é eslavo e tem influência romana em si. Mas enfim, eles habitavam o sudeste europeu. E eles continuaram habitando o sudeste europeu até hoje. Lógico, eles se expandiram também, mas isso é assunto para outro vídeo, não é para falar agora. Mas enfim, muitos deles provavelmente viviam em províncias fronteiriças com o Império Romano naquele período. Então provavelmente não eram lotados por isso. Por sinal, a maioria das províncias fronteiriças romanas eram abarrotadas de estrangeiros, porque lá haviam muitos empregos, muita disponibilidade de comércio. Afinal, tipo, os romanos, dentro do território deles, eles eram mais burocratizados e hierarquizados da vida. Isso trazia problemas para fazer comércio e negócio dentro de Roma. Mas nas bordas, como eles não tinham que seguir tão estritamente as ordens imperiais quanto mais para dentro, era mais fácil fazer comércio com os povos que eram vistos, entre aspas, como inimigos. Até hoje não se sabe se eram inimigos mesmo ou não. Mas não há tantos relatos assim de brigas e confusões nas fronteiras europeias quanto costumamos acreditar. Não era algo tão comum assim, né? Bom, esse mapa aqui dá pra ver bem quais são os povos eslavos e onde eles viviam. Ele não é tão bonitinho quanto os outros, mas é o que eu achei aqui que melhor explica. Porque outros mostravam de uma forma diferente, e aí alguns países que são eslavos não eram mostrados como eslavos, e países que não são eram mostrados como eslavos em si. Então, tipo, esse mapa demonstra bem. Bom, e agora que eu falei dos eslavos, vou falar pra vocês sobre os celtas. Como eu já falei no início, eles vêm nas Ilhas Britânicas. Durante o período pré-romano, ou até durante uma parte da Era Romana, os celtas habitaram boa parte do continente europeu. Só que os celtas que habitaram o continente foram se mesclando com as outras etnias, principalmente com os latinos. E aí só os celtas das Ilhas Britânicas permaneceram, entre aspas, puros. Permaneceram puros sim. Ou mais próximos de um grau de pureza dos celtas originais do que os demais celtas. Os demais celtas acabaram se transformando em latinos e germânicos, eslavos. Nórdicos é mais difícil acreditar que eles tenham se tornado, porque não tinha muito contato, mas enfim, acabaram se mesclando com esses. Mas sim, eles são um povo bem antigo, estão na Europa desde antes da formação do Império Romano. Há relatos sim sobre eles, só que a maioria das pessoas costuma ignorar. Eu falei, quando estudam história, geralmente ignoram tudo que não é Grécia e Roma, não sei porquê, mas há relatos deles sim. E por fim chegamos aos nórdicos, ou vikings, ou escandinavos, ou bálticos. Este
grupo étnico dos 5 é o mais confuso de todos para explicar. Porque ele depende de muitas interpretações. Depende da sua interpretação, você pode ler de uma forma, você pode ler de outra. Esse grupo aí, melhor chamar assim, né? Habitou a costa do Mar Báltico e a Península Escandinava. E partes da Dinamarca. Não a Dinamarca inteira. A Dinamarca, uma parte dela é germânica mesmo. E partes da Rússia. Sinal, a Península Escandinava tem uma boa parte ainda da Rússia. E, tipo, tem pessoas que dizem que eles são de origem germânica, esse povo. Até há algumas subdivisões desse grupo étnico que podem realmente ser de origem germânica, mas não são todos. E a confusão nos termos para utilizar é que, por exemplo, o nórdico, se você se referir como nórdico, você estará deixando o assunto muito amplo. Poderia estar se referindo a outras nações que não a Suécia, Noruega, Finlândia, Rússia, Islândia. Sem falar que você não vai estar se referindo à Dinamarca, que ela é um pouco mais ao sul, né? Então isso pode causar algumas confusões. Se você falar escandinavo, é a mesma coisa. Você está excluindo a Islândia e a Dinamarca, porque a Dinamarca não está nem na Escandinávia nem a Islândia. Sem falar que você está excluindo outros povos bálticos, como os lituanos, letões, estonianos e coisas assim. Se você chamar de escandinavo, como eu falei. E se você chamar de vikings, pode não fazer tanta confusão nesses pontos geográficos, mas causa uma outra confusão, que geralmente é a funcionalidade... É a profissão das pessoas. Porque viking era visto meio que como uma função, assim, um trabalho. Se é que a gente pode considerar isso como um trabalho em si. Vikings eram considerados somente os marinheiros, guerreiros e piratas desse povo aí. Aqueles que eram fazendeiros, permaneciam em suas terras sem causar problemas, não eram chamados de vikings. Então isso causa confusões também. Mas talvez viking seja o termo menos ofensivo a chamar esses povos. Porque tipo, os outros vão causar confusão com a geografia deles, inevitavelmente. As línguas são muito parecidas, algumas têm algumas variações. No caso da Rússia tem uma variação um pouco maior por um motivo que eu irei explicar mais pra frente. Porque não é a Rússia inteira que faz parte desse grupo étnico. É só um pedacinho dela, não é a Rússia inteira. Mas as línguas são bem parecidas, tipo finlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, estoniano, islandês, essas coisas. Elas são bem parecidas. Mesmo a língua russa tem influência disso. E eu vou falar disso mais pra frente. E agora que eu falei desses grupos, eu vou colocar esse mapa para vocês entenderem melhor. Pera, que só olhar ele aqui para poder... Vou colocar esse mapa aqui para vocês entenderem melhor a localização de todos eles. Esse mapa mostra bem. Estão vendo os verdinhos? Os verdinhos são os territórios latinos. Sejam verdinhos claros ou escuros. Todos eles são territórios de influência latina. As ilhas britânicas são vermelho claro, que estão vendo, são territórios celtas. O vermelho mais escuro no centro do mapa, como vocês estão vendo, são os germânicos. E eles têm essas áreas de mescla aí, como eu falei. O amarelo claro é a Grécia, e o amarelo mais escuro aí, meio ocre, meio esverdeado até, são os eslavos. Não, eu não sei por que eles estão separados. Na verdade, os gregos tiveram origem no mesmo grupo étnico que deu origem aos eslavos. Porém, eles se separaram há muito tempo, é verdade. E nessa época, durante a Idade Média e antes da Idade Média, os gregos já faziam parte do Império Romano. Então já foram bem latinizados. Mas essa área aí, ocre, são os eslavos. As áreas azuis, sejam azul claro ou azul escura, são desses povos que eu falei. Bálticos, nórdicos, vikings, escandinavos, como vocês preferem chamar. É a área desse povo, desse grupo étnico. Eles estão divididos em duas cores diferentes, que por exemplo, a área que tem azul escuro são os que tiveram maior influência germânica. E a área que tem azul claro foram os que tiveram influência menor germânica. Lógico. A influência germânica não foi tão grande a ponto deles terem costumes e línguas tão parecidas com o alemão, por exemplo. Não é tão próximo assim também. Não é tão grande a influência. A ponto de distinguir tanto uns dos outros também. Você olha na aparência e você nota isso também. Todos são bem claros, loiros, de olhos azuis. Tá bom, isso é um estereótipo. Pode ter gente que não é assim lá no meio. Mas, por exemplo, vocês sabem que existe uma diferença entre aquele loiro de olho azul germânico e o loiro de olho azul nórdico. Vocês sabem que tem uma diferençazinha bem marcante. E agora você está se perguntando, olhando esse mapa aí e pensando em tudo que eu falei antes. Tem a Islândia também que está em branco. Mas isso se deve porque, tipo, a Islândia foi colonizada ao longo da Idade Média. Ela não iniciou a Idade Média já povoada, com um grupo étnico forte nela e coisa assim. Ela foi colonizada ao longo da Idade Média, então, tipo, por isso que ela está em branco. Ah, esqueci de falar outra coisa. As áreas em branco são as áreas colonizadas por povos não europeus. Por grupos étnicos de origem não europeia. E, enfim, vamos voltar para cá. Mas você ainda está se perguntando, e vocês ainda estão com essa dúvida agora, que eu falei tudo isso. Ah, mas eu olho essas cores e... Mas e a Rússia? Você falou dela, mas eles são um pouco nórdicos, mas tem um pedacinho azul ali nela, tem um pedacinho amarelo dos eslavos também, mas ela é majoritariamente branca. A explicação é a seguinte, gente. A Rússia é um caso muito complexo.
E é uma nação um país assim, um território relativamente novo, como um bloco unificado. Ele surgiu tipo no final da Idade Média, esse bloco, chamado Rússia. Até o final da Idade Média não havia uma Rússia unificada, haviam várias naçõezinhas, grupos étnicos, tribos, várias coisas assim. E diga-se de passagem, a maior parte deles eram de etnias não europeias. Mas eu ainda farei mais pra frente um vídeo para explicar só essas complexidades da Rússia, porque acho que vale a pena. E fará vocês entenderem melhor algumas questões relativas à convivência dos grupos étnicos entre eles. Umas tretas assim. Se vocês forem procurar formalidade sobre a Rússia, vocês verão que ela é um país de origem eslava. Isso não é verdade. Ou melhor, isso é uma meia-verdade. Tem uma certa verdade nisso que vocês podem ver na borda. Tem até uma... Mas é pequena a área de eslavos dentro da Rússia, como vocês estão vendo aí. A borda é meio confusa nesse mapa, mas, tipo, como vocês podem ver, tipo, a maior parte está na Ucrânia. Tem uma manchinha pequena dentro da Rússia ali. E por esse vídeo eu expliquei as questões geográficas e mais básicas sobre cada um dos 5 povos europeus. Os 5 grupos étnicos europeus. E eu sei, eu não entrei na complexidade de cada um deles. E eu ainda vou entrar num vídeo separado por grupo étnico. Cada grupo étnico terá um vídeo próprio, para eu explicar as complexidades deles, e mais a fundo, assim. Além, é lógico, eu falei isso antes do da Rússia. Pelo menos vou falar dos eslavos e do grupo confuso lá dos nórdicos, antes de falar da Rússia. Pelo menos isso. Sei que foi muito longo, sei que foi razoavelmente cansativo, mas esse é um vídeo importante. É uma base para vocês entenderem outros vídeos que eu irei. Porque aqui estará a referência para quando eu falar de algum desses povos europeus, vocês irão entender, pelo menos o básico, como que eu falei aqui. E será importante por isso. Não se preocupem, está tudo bem explicado aí pelo que eu irei falar, ou caso faltar alguma informação desse vídeo aí, eu falarei mais pra frente, para vocês não ficarem perdidos também. Não é minha intenção deixar vocês perdidos. E espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso, o próximo vídeo ainda não sei o que eu vou falar, provavelmente vou falar de algum assunto quebrado, já que eu estou trabalhando com os assuntos quebrados agora. Não se preocupe, eu retornarei para falar do QM e QHMB alguns vídeos mais pra frente. Eu sei que estão curiosos, eu já estou preparando o conteúdo para falar sobre ele. Eu sei que a frequência que estão saindo os vídeos agora tá meio ruim, tô com uma série de problemas, como eu falei, esse final de ano, e ainda por cima eu não sei porque eu tenho o dom de me machucar por motivos estúpidos em festas, a ter alguns problemas idiotas assim, nas férias, é natural pra mim. Eu tento fazer isso não atrapalhar o canal, mas infelizmente não consigo, acaba atrapalhando um pouco, não tem jeito. E obrigado, espero que tenham gostado, continuem assistindo, tenham um pouco de paciência, e eu vou tentar tornar o canal um pouco mais animado, um pouco mais legal, e agora com vídeo mais vídeos base como esse aqui, para eu poder falar de conteúdos mais avançados depois. E é isso, gente. Obrigado. Tchau.